Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast No Mundo Infantil. No vídeo passado, eu encerrei falando sobre castigos e punições, sobre comunicação. Essa é uma série onde eu estou falando sobre a comunicação, como que a gente faz para que a criança ouça a gente, que a criança nos obedeça, mas também que a gente comece a prestar atenção sobre a nossa comunicação com a nossa criança. Como que a gente está fazendo para informar ela algo que a gente quer ou algo que a gente quer ensinar. Eu encerrei também falando sobre dois exemplos. A mãe e o menino que estavam no supermercado, né? Eles foram fazer compras e o menino ficava pulando ali correndo, pulando, enfim. E o outro exemplo era de o pai e o menino. O pai ficou muito chateado porque o menino esqueceu o serrote na chuva e o pai ficou chateado e começou a brigar com ele e puniu ele, dizendo que não ia levar ele mais ao cinema. E é claro, gente, que a gente fica curioso, né, para saber de que forma que essas duas pessoas poderiam ter agido. No primeiro caso do menino, né, tem algumas estratégias, algumas alternativas que ele poderia ter feito. Por exemplo, a mãe poderia ter contado uma história com desenhos antes de ir ao supermercado. Fazer os desenhos e contar uma historinha onde o menino tinha a responsabilidade de ajudar a mãe nas compras e que eles eram um time. Então, o que ele, como ajudante, ia fazer? Ele ia ajudar a dirigir, por exemplo, o carrinho de compras. Ele poderia também colocar as coisas no carro, ou seja, a mãe ia comprar, dar o produto e ele colocava no carrinho. Ou então, são alternativas, tá, gente? Ou então, pegar, a função dele seria colocar as coisas no carro e depois ajudar a mãe a colocar as coisas na sacola. Sortear, colocar as coisas na sacola certa. Uma outra coisa também que a criança poderia fazer com a ajuda da mãe era uma lista de compras com palavras ou com fotos. Ela poderia ir dizendo para ele o que ela queria comprar, ela poderia fazer a lista de compras junto com ele e ele poderia ter essa responsabilidade de encontrar os produtos e colocar no carrinho de compras. Olha só, gente, quanta alternativa, quantas opções a gente tem se a gente pensar um pouco. Eu acredito, gente, que é uma coisa quase que cultural da gente de agir da forma mais rápido possível. Muitas vezes a gente não se esforça para encontrar soluções alternativas. E uma das opções é que a gente não haja por impulso, mas que se a gente percebeu que a criança está tendo um comportamento repetitivo na mesma situação, né, nesse exemplo aqui, na compra para o supermercado, a criança tem a mesma postura de sair correndo, de mexer nas coisas, apertar as frutas, enfim, não é aquele tipo de comportamento que você quer. Então, em casa, você tira um momento para você, reflete o que eu posso fazer para que a minha criança não haja como está agindo. A criança tem a mania de pular no sofá da casa, ou vai na casa dos outros, pula no sofá dos outros, ou é uma criança que fica correndo dentro de casa. O que eu posso fazer para que essa criança mude de atitude? Não é que ela pare, mas que ela mude de atitude. Isso até é bom, gente, pra gente, porque você também está fazendo parte do processo do amadurecimento da sua criança. Seja ela no seu trabalho, se você trabalha com crianças, seja ela sua parenta, pode ser sobrinha, pode ser neta, neto, pode ser filho também, tá? Então são alternativas. O outro caso, que é o caso do pai com o filho, né? Algumas alternativas. O pai poderia criar um sistema de empréstimo e nesse sistema de empréstimo, cada peça tinha que fazer um checklist, sabe? Ele poderia fazer um quadrinho, colocar a figura da ferramenta e aí quando ele pegasse, ele
fazia um X ou fazia uma bolinha, um risco, quando ele pegasse, e aí quando ele saísse, ele fazia o risco de que entregou. É uma forma de ensinar a criança a lembrar, né? Como se fosse lembretes. O pai também poderia comprar uma caixa legal ou fazer com a criança uma caixa legal e dar para a criança de aniversário aquelas ferramentas onde o pai percebe que a criança gosta mais de mexer, por curiosidade, né, gente? Criança, e isso acontece muito com os meninos em relação a interesse por ferramentas, mexer com construção, enfim. Não retiro também, as meninas também gostam muito, mas os meninos eles têm um envolvimento maior. Isso é muito interessante, gente, porque o meu filho, sem saber, é muito interessante, mas sem saber, o meu marido fez isso com meu filho. Eu achei genial. Quando ele tinha, acho que 4 anos de idade, 5 anos de idade, ele ganhou uma caixinha, a primeira caixinha de ferramentas dele. E uma outra coisa também que é muito interessante, mas eu não sei se no Brasil já tem um pouco essa cultura. Mas se você compra um móvel e vai montar na sua casa, se você compra algum objeto que precisa de montar, de apertar parafuso, ou de repente você vai consertar alguma coisa que não coloque a criança em risco, é muito interessante envolver a criança, chamar a criança para fazer junto, para que ela também é um desafio para o cérebro da criança, né? Aprender sempre, aprender sempre. E a criança vai despertar um interesse sobre isso. Então, dá para a criança, oferecer para a criança essa oportunidade de aprender coisas novas, de estimular a curiosidade dela e de fazer com que ela se sinta importante. E também desenvolve um senso de responsabilidade, no caso aqui o pai, quando deu essas ferramentas pro filho dele, né? Todas essas ideias, gente, que eu falei, elas são, e que o autor falou, na verdade, né? São ideias que fortalecem a prevenção. Trabalha sempre com a sua criança pensando na prevenção e não na mediação. A punição, o castigo é uma mediação, ou seja, naquele momento que eu vou fazer, você age ali naquela hora, sem se esforçar, sem dar um pouco, sem dedicar um pouco do seu tempo para o seu filho. Porque, gente, essa questão de dedicar tempo para o seu filho não quer dizer só sentar ali e brincar com ele. O processo de educar uma criança não se trata só de punir e de brincar com a criança, ou de ter aqueles momentos de gargalhadas, mas se trata também de construir um relacionamento, de construir uma prevenção, de ver, opa, espera, dessa forma não está correto, ou eu preciso que o meu filho haja diferente, e aí você dedica um tempo, se esforça um pouco para procurar alternativas para que a sua criança tenha uma outra atitude, para que a sua criança avance, para que a sua criança cresça saudavelmente, aprendendo, aberta a aprendizagens e não a punições. Então eu vou citar para vocês algumas alternativas de castigos, entre aspas, né? Que na verdade não é um castigo, mas é uma alternativa para que você não prive a criança de algumas coisas. Por exemplo, você vai ficar em casa hoje porque você não fez isso. Você vai ficar 3 horas sem assistir TV porque você fez isso. Eu não vou levar você para o centro para dar uma voltinha porque você falou isso. Eu tô muito triste, eu tô decepcionada com você porque você fez isso. Eu não vou te dar sorvete. Hoje você não vai ter sorvete por causa disso. Esses são castigos, tá, gente? Então eu vou dizer algumas alternativas que você pode fazer com a sua criança. Número 1, você mostra uma alternativa para ajudar aquela criança. Quando ela cometer algo, o que ela pode fazer?
Existe uma outra alternativa? Se a criança gosta de pular no sofá, tem uma outra alternativa. Por exemplo, você pode colocar um colchão no chão para ela pular. Você pode colocar e levar a criança para um parque de diversão para que ela pule de uma pedra até o chão. Você pode oferecer para ela uma alternativa de, por exemplo, vem aqui, eu quero fazer uma proposta. Quando ela estiver pulando no sofá lá, fulano, vem aqui, vamos supor, Ana, vem aqui. Vamos sair, eu quero mostrar uns lugares que você pode pular. No sofá não pode, porque você pode cair, mas eu vou levar você para um lugar tal hora ou tal dia. E aí oferece uma outra atividade que a criança pode fazer ao invés de ficar pulando no sofá. Pode ser uma brincadeira. Vamos fazer uma brincadeira. Que brincadeira que você pode fazer com a sua criança? Pode ser brincar de massinha, de modelar, pode ser dançar, assistir um filme, enfim, gente, vocês entenderam. Ofereça, mostre, fale. Não coloque também a responsabilidade na criança de perguntar o que você quer fazer. Não, dê uma alternativa. Também não dê muitas alternativas, né? Para quem ouve os meus podcasts, já sabe que a criança, ela não precisa de muitas alternativas. Dê 2 alternativas, que fica fácil dela escolher. Número 2, expresse que você não gostou quando a criança fez aquilo. Sem atacar a criança, ou seja, a pessoa fala assim, o adulto fala assim, olha, eu não gostei que você fez isso, você foi irresponsável, você foi preguiçoso, e aí começa a atacar a criança, começa a vestir a criança com palavras, definir, fazer a criança acreditar em coisas negativas por causa daquele momento, daquela atitude. Então você expressa que você não gostou daquela atitude, ou você pode falar, eu não gosto quando você corre dentro de casa. Por quê? Porque você pode cair, você pode deslizar. Fala que você não gosta, mas fala também o porquê. Por que acontece aquilo, mas sem atacar a criança, sem dizer você é uma criança danada, você é uma criança rebelde. Então, número 3, fale sobre aquilo que você espera da criança. Deixe claro para ela sobre aquilo que você quer que a criança faça. Olha, eu quero que você faça dessa forma, assim, assim, assim. Explique detalhadamente para a criança. Mostre para a criança também, o número 4, né? Mostre para a criança como que ela pode fazer algo melhor. No caso do menino, né, que ele deixou a ferramenta na chuva porque ele esqueceu. Mostre, dê alternativas para a criança, ensine a criança a pensar, eu esqueci o serrote na chuva. Como que eu vou fazer da próxima vez para eu não esquecer o serrote no lado de fora? Então você mostra para a criança como que ela pode melhorar aquele comportamento dela. Você não diz que ela é esquecida ou que ela é mentirosa. Olha, você esqueceu de colocar o serrote. Como que a gente vai fazer da próxima vez para você não esquecer? Se for uma criança aí a partir de 3 anos de idade, que já consegue se expressar verbalmente, você pode até fazer a criança participar daquela ideia. Como que a gente vai fazer isso? Vamos supor que o nome dele é Pedro. Pedro, como que a gente vai fazer para você não esquecer o serrote da próxima vez? Você pode me ajudar? E a criança vai pensar. Gente, é surpreendente quando a gente faz com que a criança participe de criar uma ideia ou de criar uma solução. É impressionante. Eu prometo para vocês que vocês não vão se arrepender. E talvez nas primeiras vezes que você fizer, se você não tinha esse hábito, a criança vai ficar meio assim. Talvez ela não responda na hora, ela vai sair correndo para brincar. Mas se você fizer isso com frequência, não o tempo todo também, né, gente? Porque a gente não pode colocar a responsabilidade 100% em cima da criança. Mas quando você chama ela para
participar, você estimula o pensamento dela, a criatividade, estimula o cérebro dela. É um desafio também para encontrar uma solução. E isso eu digo para vocês. Como eu trabalho com crianças, é impressionante o quanto que uma criança pode surpreender a gente. Quando você pede uma ideia ou como que a gente vai fazer. São para as crianças aí acima de 3 anos de idade, né? Ou as crianças que têm a comunicação verbal já iniciada. Se você está gostando do conteúdo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações para receber em primeira mão as mensagens do conteúdo novo. Gente, tem muito amor e dedicação nesse trabalho. Clica lá, vai. Clica para não esquecer. Ofereça uma alternativa, eu já falei também. Entre em ação. Não fique só no blá 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 com a criança. Se você traçou uma estratégia, faça com a criança. Se você não pode fazer naquele momento, defina. Marque num papel em algum lugar, explica para a criança num calendário. Eu dei uma ideia uma vez, eu vou refrisar essa ideia aqui. Você pode colocar o calendário na porta do quarto da criança ou num lugar onde seja visível, ali da altura da criança, na porta da geladeira, e você escolhe o local. E aí você dá uma canetinha e você fala, olha, hoje é segunda-feira, hoje é tal dia, aí você faz um X. Aí no próximo dia, aí a criança vem e marca um X. Então, quando você vai fazer uma estratégia, vai colocar em plano uma estratégia, por exemplo, você vai ao supermercado na terça e você tratou dessa estratégia de que a criança vai participar. Então, você antecipa para a criança aquela atividade. Pedro, vem aqui. Nesse dia, você faz uma bola. Nesse dia, na terça-feira, nós vamos ao supermercado. Nesse dia, nós vamos fazer uma lista de compras e eu preciso muito da sua ajuda. Olha, gente, a forma de como fala, como a gente fala com a criança é primordial. Você não precisa dizer na verdade, eu quero que você me ajude. Ou então, você vai me ajudar. Você diz que precisa, eu preciso que você me ajude. Porque quando você fala que você precisa da ajuda da criança, ela vai se sentir importante. Ela vai se sentir parte daquele processo. Opa, a minha mãe precisa da minha ajuda. Olha, é outra coisa que eu garanto para vocês. Como eu trabalho com crianças, quando você fala isso para a criança, os olhos delas brilham. Tem crianças que, às vezes, se você não tiver um entendimento pedagógico, você acha que aquela criança, ela quer ser o centro das atenções, ou quer chamar atenção, mas na verdade do que ela precisa se sentir útil. Você precisa dar atividades para ela. Então, tem crianças que são assim. E aí, por exemplo, no meu trabalho, a gente tem o almoço. E aí você conduz aquela criança e chama ela para pegar o carrinho com a comida para levar para o refeitório. Ou então tem aquele momento ali onde a gente faz a reunião do grupinho, que a gente senta todas as crianças antes do almoço. E aí a gente às vezes estabelece quem vai conduzir aquela reunião. Ou, por exemplo, a gente dá para a criança a alternativa dela, fulano, Joana, qual a música que você quer que a gente cante hoje? Quando você dá essa oportunidade para a criança de decidir, de escolher, de agir, de dar ideias, quando você coloca um pouco para a criança essa oportunidade dela mostrar que ela pode, que ela consegue, que ela é inteligente, que ela é capaz. Isso faz um bem enorme para ela, gente. É a mesma coisa para a gente, se a gente for trazer para o mundo adulto. Tem coisa melhor do que a gente receber um elogio do nosso colega de trabalho, do nosso chefe. Não tem coisa melhor que quando no nosso trabalho a gente recebe uma tarefa ou uma missão de fazer algo e quando você conclui, você sente orgulho de você, você se sente com a autoestima elevada, você se sente estimulado. É tão bom, gente, aprender, e para a criança não é diferente. Deixa as crianças também experienciar,
as consequências de uma conduta errada, de uma conduta que não foi legal. Se ela puxou o cabelinho da criança, deixa ela experienciar. Você fala para ela, olha, eu não gostei que você fez isso, porque você fez o seu amiguinho ficar triste. E aí você deixa a criança experienciar um pouco aquela emoção, de entender, poxa, realmente eu fiz algo que não foi legal. Mostra para ela se aconteceu naquele momento. Olha para fulano, que é o que a gente faz muito, né, no nosso trabalho. Olha para fulano, ela está chorando, ela está triste, machuca, dói. E pronto. Não fica fazendo um discurso de 30 minutos com a criança, porque isso é muito chato, gente. Ninguém merece ser relembrado de coisas que a gente faz errado. Quem é que gosta de ser relembrado o tempo todo, de receber, de passar o dia inteiro com o dedo apontando pra gente os nossos defeitos, os nossos erros? Ninguém gosta, gente. A gente precisa de amor, de carinho, de atenção, de paciência, de compreensão. Então, a criança também é o mesmo caso. Então, deixa a criança experienciar isso um pouco, mostra para ela a consequência, o que aconteceu e depois bola para frente. Não fica ali remoendo aquela situação, tá bom? Eu vou citar também alguns exemplos, mais exemplos, para inspirar vocês que estão me ouvindo sobre alternativas de como que a gente poderia agir sem castigar. O adulto está com a criança no supermercado e a criança vai lá e fica mexendo naquelas frutas. Ela sabe que você está ali procurando, vamos supor, a maçã. Aí ela fica ali mexendo e você fala, olha, na verdade, você vai pegar nas maçãs quando a gente chegar em casa. Por favor, não pegue nas maçãs. Uma forma correta de permitir com que a criança se sinta útil e parte do processo, você pode falar para ela. Eu vou ficar muito agradecida se você escolher 3 maçãs pra gente. E a criança, gente, isso é assim tão simples, mas faz toda a diferença. Um outro momento ainda no supermercado. A criança tá correndo ali entre as sessões e você não consegue fazer com que ela fique parada. Aí quando a gente se chateia, né? Você tá parecendo um animal solto. Porque você está se comportando desse jeito, só porque você está correndo, você não vai assistir TV hoje à noite. Mas ao invés disso, você expressa no seu rosto que você não está gostando daquela atitude sem atacar a criança, a personalidade dela, sem dar adjetivos, qualidades para a criança naquele momento. Olha, eu não estou gostando do que você está fazendo. Isso que você está fazendo está incomodando as pessoas que estão aqui para fazer compras. E aí deixa a criança pensar um pouco. Se a criança ainda assim insistir, ao invés de você dizer, eu não estou gostando que você está correndo, se você continuar correndo, então a gente vai para o carro, ou então a gente vai para casa. Você oferece alternativas para a criança. Olha, eu não quero que você corra aqui. Você pode escolher, ou você caminha comigo, você pode segurar no carrinho, ou então você pode empurrar o carrinho para mim, ou então você pode me ajudar a procurar o macarrão. Eu quero um macarrão que tem o número 5 no preço, se a criança já souber de cifras. Eu quero um macarrão que tem o número 12. E aí, isso a criança vai ficar toda contente, toda alegrinha, porque vai ajudar. Então, você dá essa oportunidade para a criança. Você pode caminhar, você pode fazer isso. E se você não tiver planejado antes. Agora, se for ali na hora, você dá uma alternativa. Olha, você pode caminhar, você pode segurar o carrinho, ou você pode empurrar, ou então você senta no carrinho. Se for uma criança menor, dá algumas alternativas para a criança. Mas sempre relembrando, gente, não muitas alternativas, tá? Não pergunte, eu não gosto de falar essa palavra não, mas evita ficar perguntando para a criança, por que você está fazendo isso? Eu não estou entendendo onde é que você está querendo chegar. Ou então, decida o que você vai fazer e você não dá alternativas. Escolhe o que você quer fazer se você não dá opções. É mais ou menos assim. Então, depois disso, a criança insistiu, olha, eu já falei para você, você tem que ir de volta para o carro.
E ao invés disso, quando você dá uma alternativa, quando você entra em ação, você evita uma situação. Aí, quando você deu essa alternativa para a criança de escolha, eu tô vendo que você escolheu sentar no carro, ok, porque você deu alternativa e a criança acabou dizendo que ia caminhar, mas ela não caminhou. Então, aí você escolhe a alternativa por ela. Ainda assim, gente, se nenhuma dessas alternativas funcionarem, por exemplo, o caso do supermercado, né? E no dia que você for para o supermercado e a criança quiser ir com você, e se você tiver essa oportunidade de deixar a criança com uma outra pessoa, a criança vai perguntar: para onde você vai, mamãe? Eu vou ao supermercado. Eu quero ir com você. Não, hoje não. Porque você sabe, e deixa a criança pensar. Deixa ela pensar. Se ela não falar nada, você chegou a alguma conclusão, dependendo da faixa etária da criança, né? Olha, da última vez você não me ouviu, então hoje eu preciso ir sozinha. E aí a criança vai, por favor, me dê uma nova chance. E aí você pode falar: não, hoje você não vai. Da próxima vez eu posso levar você, se você me prometer que você vai segurar no carrinho, ou que você não vai correr no supermercado. E aí a criança vai entender, ela vai receber aquela freada. Ela não foi punida, ela teve uma consequência, é diferente. Porque você não vestiu, vejam que nesse exemplo que eu falei, o adulto não falou em nenhum momento porque você é rebelde, porque você é danado, porque você não faz as coisas direito, não. O adulto frisou aquela atitude que a criança teve naquele momento. Que a atitude que ele teve naquele momento não foi uma atitude boa. E que você, o adulto, não gostou e que por isso ela deve pensar em casa. Daquela vez ela não vai. Mas ela vai ter uma nova chance. É muito importante também isso, gente, quando você dá uma consequência, você dê novas chances para a criança. Você pode até trazer isso não com frequências, vamos dizer assim, com muita frequência, mas você pode até trazer a memória da criança quando você quiser dar uma nova chance, trazer a memória para a criança, fazer com que ela lembre do porquê que aquilo está acontecendo. Por exemplo, nesse caso, a mãe disse que na próxima vez, ou o adulto falou que na próxima vez ia levar a criança para o supermercado, ok. Na semana seguinte, esse adulto vai de novo no supermercado. E aí esse adulto chama o Pedro. Pedro, você lembra que há muitos dias atrás, dependendo da idade da criança, né? Se for uma criança que não entende ainda, não sabe os dias da semana, não tem esse entendimento. Se for uma criança menor, você lembra que da outra vez, há muitos dias atrás, eu fui sozinha no supermercado. Você disse que queria ir no supermercado e eu falei que você ia ter uma nova chance. Então, hoje é a nova chance. Eu espero que quando você estiver comigo no supermercado, você segure no carrinho. Você vai segurar no carrinho? Ok. Então, a gente vai no supermercado. Então, gente, isso teve uma consequência, mas teve uma nova chance. Dê novas chances para crianças, porque quando você dá uma consequência para a criança, tem uma atitude para que a criança reflita, né? Sem vestir a criança com adjetivos que não são positivos. Você precisa também dar uma nova chance para a criança, para que a criança entenda que existe sempre essa possibilidade, mesmo quando ela erra, existe essa possibilidade dela fazer o correto. A mesma coisa no exemplo do menino do serrote, né? Quando você mostra que existe alternativas para cuidar do serrote. O pai falou pro filho: olha, estou chateado porque o meu novo serrote começou a enferrujar. Aí, ao invés de você dizer com raiva: eu não gostei, quando você faz isso, você é muito esquecido e tal.
Dá uma alternativa, olha, tem um óleo, eu vou mostrar o óleo para você, você pode fazer assim, ensina também a criança a cuidar daquela ferramenta. Ok, mas a minha criança continua esquecendo. E tem uma outra alternativa, por exemplo, se você trazer para outros casos, você pode interromper aquele momento e dar um tempo para que a criança reflita com ela mesma, ou você pode dar mais uma chance para ela. Olha, você pode continuar a emprestar o meu serrote e entregar de volta. Ou então, você não precisa mais emprestar o meu serrote. A decisão é sua e deixa para a criança decidir se ela não quer mais emprestar o serrote ou se ela quer emprestar e devolver o serrote. Mas se continuar, aí nesse exemplo, né? O pai colocou ali o cadeado na caixinha. Aí a criança foi lá e perguntou: "Ah, mas a sua caixa tá fechada". É verdade. Porque pelo menos por enquanto eu tenho que saber que o meu serrote está no lugar certo. Ponto final. Então existe um passo a passo, gente, nessa questão das consequências. Um passo de cada vez, porque é uma tendência nossa como adulto a querer ensinar a criança da forma mais rápida possível, a consequência da forma, não, vai refletindo dentro de você quais são os passos, que aí vai subindo de degrau até a última alternativa, que por exemplo, nesse caso aqui do serrote, o pai trancou a caixa e falou, não, agora eu vou dar um tempo, você não vai mais mexer no meu serrote, e eu vou pensar quando que eu vou de novo dessa... Agora, gente, tem uma história aí. O meu filho, ele era muito assim, ele tem 13 anos, mas quando ele era mais novo, quando eu dizia eu vou pensar, ele queria saber quando. E provavelmente vocês vão se identificar comigo. As crianças, elas têm essa necessidade de saber quando. Porque quando elas não entendem, as crianças, elas não têm noção de tempo, dia de semana, as menores, né? As crianças maiores aí, a partir de 4 anos, tem crianças menores que já entendem um pouco mais. Porque elas não têm ainda um entendimento mais profundo de números, de datas, enfim. Vocês sabem como que é. Então, se você disser para sua criança, olha, esse exemplo aqui do pai, né, que fechou a caixa com cadeado. A criança vai perguntar, quando que eu vou pegar de novo? Então, se você foi lá sem que a sua criança visse e deixou a caixa fechada com cadeado, na sua mente você já tem que ir pensando, quando a sua criança vir para você, você vai dizer o quê? Você vai prometer uma data? Que data que vai ser essa? Você vai mostrar no calendário? Quando que pode ser? Quanto tempo que você acha que a sua criança vai esperar? Porque se você não fizer isso, todos os dias ela vai te perguntar, eu posso mexer na caixa hoje? E o meu filho, gente, ele é expert em insistir. Ele já descobriu que eu não gosto quando ele insiste, então ele insiste muito. Se eu não marcar uma data, por exemplo, olha, hoje eu não quero falar sobre isso. Tal dia você me procura de novo. Quando ele me procura, ele diz, não, eu já falei, tal dia. Então, essas estratégias de marcar um tempo ou de dizer, informar para a criança, porque a gente que é adulta, a gente tem essa mania de que a criança, ela tem obrigação de entender tudo do mundo adulto. E isso não é verdade, gente. A criança, ela não tem entendimento do mundo adulto. A gente tem um entendimento porque nós somos adultos. Mas criança é criança, tudo para ela é novo. E algumas coisas, mesmo não sendo novas, quando ela sabe que ela dorme e que ela acorda, que ela toma café, ela sabe que ela tem uma rotina, mas ela não tem entendimento de dias, entendimento de salário, entendimento de planejamento. Tudo isso é responsabilidade nossa. Tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Encaminha para os seus amigos, para os professores dos seus filhos, para os avós, para os tios, para todo mundo que você conhece, porque é sempre importante a sua criança, se você é pai, se você é mãe, a sua criança, ela não vive numa bolha. A sua criança, ela não vive só com você.
ou só com seu parceiro, ou só com sua avó. Tem muita gente envolvida que faz parte do mundo da sua criança. Então, quanto mais gente você puder informar que faz parte aí do mundo da sua criança, melhor vai ser. Mais mais entendimento, mais conhecimento esses adultos vão ter e vão poder também passar uma ótima educação para sua criança. Até mais e a gente se vê no próximo podcast. Novamente estou aqui para lembrar você de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe com quem é responsável por uma criança. Sua presença é muito importante para o desenvolvimento do meu canal. Venha você também fazer parte desta família que cresce a cada dia.